Pois é, agora, Pi, eu acho que você falou um ponto importante sobre esse percentual na carteira, mas uma dúvida que eu vejo que muita gente tem é porque tem muita gente que está começando. Nós vimos uma explosão de CPFs na Bolsa de Valores, e eu queria saber se, na sua opinião, quem está começando já pode e deve, talvez, reservar um espacinho para small caps, para essas empresas que têm uma capitalização menor, eventualmente, ou não, né? Porque tem algumas small caps que eu, pelo menos, quando vou estudar, eu vejo, gente, a galera diz que small cap pode ser um negócio muito mais arriscado, mas tem umas empresas que eu estudo e eu penso assim, será que é tão arriscado assim? Claro que tem algumas outras que têm um risco muito maior. Mas você acha que cabe na carteira de quem está começando colocar essas empresas que às vezes vão valer aí 1 bilhão, 2 bilhões de dólares? Eu acho que sim, Bia. Acho que o ponto é a pessoa tem que estar confortável com o perfil de risco dela. Se é uma pessoa que está chegando agora em renda variável, que veio lá, vai, da renda fixa e não está confortável ainda com a variação da renda variável, talvez não seja um bom começo. É bom você chegar com uma empresa com uma blue chip, com uma empresa maior, que a gente sabe que tem uma volatilidade menor, né? Eu acho que o grande Uhum. ponto das small caps é que o índice é diferente, eu acho que é até um ponto interessante para a gente pontuar depois. Mas se você pegar a ação, por ação, elas acabam uma CSN Mineração e uma Vale. Elas Uhum. têm índices de volatilidade diferentes, né? Não necessariamente o negócio da CSN é mais arriscado, assim, elas estão no mesmo mercado endereçável, mas ela tem mais volatilidade do que, por exemplo, uma Vale. Então, a pessoa tem que estar confortável com isso. Se a pessoa estiver confortável desde o princípio dos investimentos dela com investir em ações que tenham mais volatilidade, tenham ou não maior risco, que você precisa ter uma boa visibilidade do business, né? Eu acho que o grande ponto que algumas que estão chegando, eu paro e falo, o que essa empresa faz, cara? Tem umas Sim. que, Melios, Cash, eu demoro para entender o que essas empresas fazem, porque Você é quer um menos negócio óbvio, né? difícil? Você quer um negócio difícil que eu assim, eu entendi médio? Ambipar. Ambipar é um Ambipar. negócio que eu falei assim: "Gente, tá, beleza, essa empresa ela tem negócios no meio ambiente, tem questão de crédito de carbono, ela tem". Esse é um negócio que eu, claro, eu não parei aí, eu não me dediquei tanto para estudar o negócio, mas tem surgido alguns negócios difíceis de entender e que talvez para as pessoas que estão começando agora, mais difícil ainda, né, Pia? Eu acho que isso é um Com cuidado muito certeza. relevante que você trouxe, né? Ambipar, eu não estudei o case do ponto de vista de análise também, de múltiplos, para falar se a ação tá cara ou tá barata, mas é um case que eu gosto pela ideia dela envolvida, assim, eu acho que ela. Aqui no Brasil a gente não tem, é difícil comparar com ela, isso é um ponto importante também quando a gente olha muitas small caps, às vezes elas estão elas têm negócios que não têm comparáveis ainda, né, aqui no Sim, Brasil. estão Então, por sozinhas exemplo, ali. uma própria Pets, assim. Com quem você compara Sim. Pets? Você não compara, É, assim. você tem algumas outras concorrentes, mas elas não estão listadas na bolsa, você não tem acesso a talvez aos dados que você gostaria para fazer essa É, comparação, né, é difícil mesmo. exato. Mas a Ambipar é um case que eu gosto muito pela ideia, assim, acho que ela navega aí num oceano ainda quase azul, aqui é tratamento de lixo no Brasil, todo esse negócio que ela traz à frente ESG, que ela não é uma empresa que ela é avaliada por quesitos ESG, né? Ela é uma empresa efetivamente que atua aí, é, ela tem aí esse papel que o negócio dela é de impacto, né? São empresas de Sim. impacto, é diferente de ser uma empresa de acordo ou não com os critérios de ESG, é um negócio de impacto. E teve até agora colocando a Gisele Bündchen aí como no grupo executivo dela, né? Na frente Pois ESG é. da empresa. Sim, isso a gente vai conversar, mas eu vou deixar mais para o final do episódio, Pi, Então, porque eu até esqueci de falar no início para a galera, mas quem já acompanha o podcast há mais tempo sabe, no final sempre tem algumas perguntas para os convidados, e tem perguntas sobre isso que chegou para você hoje, tá? então essa a gente deixa para o final. Isso, mas agora sobre a questão das small caps que você estava falando do risco, às vezes se a pessoa talvez ela não está tão confortável ou talvez ela não se sente apta para fazer aquele stock picking, escolher mesmo a ação ali a dedo, você acha válido olhar, por exemplo, para os ETFs, para esses fundos de índice na nossa bolsa? Eu acho que faz muito sentido e tem alguns pontos que vale a gente mencionar, né? Nesse começo de ano, a gente já viu o índice de
small caps, performando melhor do que o próprio Ibovespa. E aí vale a gente entender por quê. E assim, tendo mais retorno com menos volatilidade, que foi aquilo que a gente comentou, né? No começo eu falei, algumas ações elas são mais voláteis, não dá para classificar todas, mas de um modo geral as ações menores tendem a ser mais voláteis, mas quando a gente olha para o índice das small caps é menos volátil que o Ibovespa. Então, ele está entregando aí nesse começo de ano mais retorno com menos volatilidade, né? E aí vamos entender, a menor volatilidade vem por quê? Porque o Ibovespa, ele é muito concentrado em alguns setores. Então, você não tem uma diversificação grande dentro do Ibovespa. Bancos têm um peso muito grande, commodities têm um peso muito grande, e aí não sobra tanto... assim, commodities a gente sabe que é um setor muito volátil, isso acaba pesando aí para a volatilidade do Ibovespa. E quando a gente olha o índice formado pelas small caps, ele já tem uma diversificação maior, não é tão concentrado em setores com volatilidade como commodities, e ele é concentrado aqui, eu até levantei esse dado para a gente falar, em consumo discricionário, ou seja, consumo discricionário aí ações de empresas de consumo, né, ligados a economia real aqui do Brasil. Então, a gente viu esse começo de ano, essa retomada da economia, e aí quem se beneficiou muito disso foram as empresas ligadas à economia real, com toda a reabertura. Logo, a gente conseguiu ter um retorno maior no índice de small caps com menos volatilidade.